Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Nossa 13ª reflexão, 13º vídeo no Salmo 31, falando sobre a liderança de Deus. Eu li versículo 16, versículo 17, versículo 18 do Salmo 31. No último vídeo estava no Uruguai, quando refletimos sobre nas tuas mãos estão os meus dias. Hoje o nosso foco é o versículo 16. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Ele aqui, o salmista, está invocando, tanto é que ele diz lá no versículo 17, não me deixes confundido ou envergonhado, Senhor, porque te tenho invocado. Ele estava invocando, ele estava orando, ele estava suplicando a Deus. E quando ele fala assim, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias, ele está suplicando pelo favor de Deus sobre a sua vida, as bênçãos divinas sobre ele. Essa expressão faze resplandecer o seu rosto nos lembra muito Números capítulo 6, na chamada bênção araônica, versículo 24 de Números, quando vai falar também o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. É uma expressão que nos traz à mente a súplica ou então o desejo de que Deus nos favoreça ou que Deus favoreça alguém. Isso me traz à mente o Salmo, versículo 80. E eu quero ir lá para o Salmo, no capítulo 80, melhor falando, quando nós podemos ler o seguinte na palavra de Deus, Salmos capítulo 80. Fala assim, tu que és pastor de Israel, trazendo exatamente à mente Deus como pastor. Salmo 23, o salmista fala, o Senhor é o meu pastor. Agora, quando nós pensamos de que Deus é o pastor, vamos lembrar que o povo de Deus, nós estamos falando em ovelhas de Deus. Porque se o Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha de Deus. E em João capítulo 10, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e me seguem. Então estamos falando de uma relação onde há um pastor, há uma ovelha, há um Senhor. No Salmo 31 existe um servo, há um pai, existe um filho. É um relacionamento de Deus com o seu povo, o povo de Deus com o seu Deus. Um relacionamento do pastor, no caso o filho de Deus é Cristo com a ovelha com o seu pastor. Um relacionamento do Senhor com o seu servo, o servo com o seu Senhor. E essa ovelha, esse filho, esse servo, ele suplica a Deus pelo favor de Deus, confiado nas misericórdias de Deus e não na sua própria justiça. E o Salmo 80, ele fala exatamente, tu és o pastor de Israel, dá ouvido, tu que guias a José como um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece, em outras palavras, tu que reinas, tu que estás no trono, tu que és rei. Isso nos lembra a meditação passada, nas tuas mãos estão os meus dias. Versículo 3,
faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, um Deus que intervém, que se faz presente nas aflições, um Deus que livra. Versículo 7 do Salmo 80, faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, de novo, e seremos salvos. E ele vai repetir de novo no versículo 19, faze-nos voltar, Senhor dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A súplica pelo favor de Deus em meio às aflições. Eu quero concluir essa breve reflexão indo lá para Hebreus capítulo 4, palavra de Deus, quando nós podemos ler o seguinte, Hebreus capítulo 4, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, ou seja, Jesus se tornou carne, assumiu a semelhança da forma humana, em tudo foi tentado, mas sem pecado, em nós, natureza humana, mas diferente de nós, sem natureza pecaminosa, sem pecado. Versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que nós possamos, no decorrer da nossa vida, em meio a mudanças, transições, situações que podem ser gatilhos de angústia, de aflição, de desânimo, de depressão, possamos, como salmista, dizer, faze, Senhor, resplandecer o teu rosto sobre a tua ovelha, sobre o teu filho, sobre o teu servo, e faze resplandecer segundo as tuas misericórdias, porque nós temos invocado ao Senhor, nós temos invocado ao Deus Pai, nós temos invocado aquele que é o bom pastor. Um forte abraço para você e até a próxima reflexão, se Deus quiser. Hoje em Goiânia eu estou. A última reflexão tinha sido no Uruguai. A próxima, se Deus quiser, em Ribeirão Preto, onde eu estarei passando por um procedimento clínico. Um forte abraço.